agradecer a quem organizou este evento. Eu vi aqui um bocadinho de paraquedas porque foi o Jorge que me falou que ia acontecer, que ia haver este evento e, portanto, à última da hora, eu lamento, mas não tenho uma apresentação assim bonitinha como a tua. Era bonita? Era. Mas eu não, de maneira que vou só falar muito rapidamente, também já estamos quase sem tempo. É o seguinte, o meu nome é Inês Nogueiro, eu sou de Bragança e enquanto o Jorge estuda a história dos judeus, consultando os processos da Inquisição, todos estes documentos, eu estudo também a história dos judeus, só que de uma perspectiva biológica, ou seja, eu sou bióloga de formação, e sempre me interessei pela história da minha terra, da nossa terra, de Trás-os-Montes, e as ferramentas que eu tinha para estudar os judeus era através do ADN. O ADN é uma molécula hereditária que basicamente, o que é? Isto traduzido em termos muito simples, tudo aquilo que nós somos, o termos o cabelo loiro, ou ruivo, ou encaracolado, ou liso, sermos altos, sermos baixos, tudo isto são características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, trisavós, por aí fora. E, portanto, eu posso, através do estudo, por exemplo, de sangue ou de saliva, eu consigo estudar todos esses nossos antepassados. E, portanto, é essa abordagem que eu faço, que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos, já mais ou menos há 14, 15 anos que estudo as populações judias da Península Ibérica. Eu recolhi em tempos, já foi há alguns anos, foi em 2006, eu andei aqui em Vilarinho dos Galegos, com o Dr. Francisco e com a mulher na altura, e recolhi aqui algumas amostras. Só recolhi amostras de homens na altura. Eu não sei se está aqui algum senhor que tenha participado no estudo, participou. Pronto, eu recolhi 10 amostras aqui em Vilarinho dos Galegos. Estudei, essas amostras já estão estudadas. E o que nós encontramos, eu estudei, além de Vilarinho dos Galegos, recolhi também amostras de ADN, em Carção, em Argozelo e em Bragança. E o que nós encontramos foi que, de facto, aqueles que são descendentes de judeus, como essas 10 pessoas aqui de Vilarinho dos Galegos, estão, de facto, em termos genéticos, mais próximos de outras populações judias, sefarditas, espalhadas no norte da Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Por exemplo, aqui em Vilarinho dos Galegos, eu encontrei uma linhagem exatamente igual, semelhante, a um judeu askenazi da Moldávia. Significa isso que essas duas pessoas, essa pessoa aqui de Vilarinho dos Galegos, mais esse judeu askenazi, têm um antepassado em comum. Significa que há alguns para trás, porque nós conseguimos definir as árvores genealógicas de cada um e conseguimos andar para trás 100 anos, 200 anos, 500, 1000, 10 mil, 50 mil anos. Conseguimos ir muito, muito para trás e conseguimos traçar o percurso que essas pessoas tiveram, ou seja, de onde é que elas vieram. Grande parte das linhagens que nós encontramos aqui, descendentes de judeus, não só em Vilarinho dos Galegos, mas também em Argozelo, em Carção, em Bragança, a grande maioria delas está mais próxima, então, de populações judias do que do resto da população portuguesa, da população não judia. Significa que, de facto, há graus de parentesco muito próximos entre esta população daqui e outras populações que pertencem hoje em dia a comunidades judaicas, por exemplo, em Amsterdão, em Nova Iorque ou no Rio de Janeiro. E pronto, foram estes basicamente os resultados que eu encontrei até agora, o que é muito curioso. À parte, existem também linhagens tipicamente judias aqui da Península Ibérica, e que estão retratadas em algumas dessas linhagens que nós encontramos aqui na nossa zona.
E estes foram, em termos muito rápidos e muito básicos, os resultados que já conseguimos, que já estão publicados. Eu, neste momento, estou a alargar a zona da amostragem, ou seja, não só em Trás-os-Montes, mas estou a recolher amostras em todo Portugal e também em alguns locais em Espanha, de pessoas que sabem que têm antepassados judeus. Ou seja, porque em casa havia essa história familiar, ou porque ouviram dizer ao avô ou à avó, ou porque têm documentos, como processos da Inquisição. Portanto, eu estou agora, neste momento, a recolher amostras em Portugal inteiro, e também aqui, quero voltar aqui a Vilarinha dos Galegos, espero eu que em breve, para recolher novamente amostras, porque neste momento estou a fazer esse trabalho com a Universidade de Bar Ilan em Israel. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é alargar o estudo que já está feito, agora com amostras, com um maior número de amostras, e que inclua Portugal inteiro e também zonas em Espanha, sobretudo na Galiza, ou aqui junto à fronteira, onde nós sabemos que houve uma presença judaica historicamente comprovada por variedíssimos documentos já há muito tempo, e, portanto, basicamente é isso que eu estou a fazer neste momento. Por isso, espero em breve, depois eu posso falar já falei ali com o Sr. Presidente da Junta, ou para vir cá mais tarde, eu posso explicar depois com mais calma e com desenhos e mostrar mapas, mostrar o trabalho em pormenor e os resultados. Sobretudo, gostava que aquelas pessoas que participaram no estudo, essas 10 pessoas, entregar-lhes um certificado que conta a história da linhagem de cada um. Por exemplo, do senhor... Sim, eu tenho. Sim, exato. Já tenho certificado. Já tem o certificado? Pronto. Porque eu se calhar não dei a toda a gente, porque eu cheguei a vir cá a Vilarinho, mas como não encontrei toda a gente que já tinha participado, a próxima vez que eu vier cá, eu trago os certificados a toda a gente que participou, a contar a história da respectiva linhagem, e depois, se possível, recolher novas amostras para agora serem estudadas em Israel. Porque aquilo que nós queremos fazer é caracterizar em termos genéticos a população sefardita da Península Ibérica, ou seja, de Portugal e de Espanha. E pronto, não roubo mais tempo. Muito obrigada por este bocadinho. Posso fazer uma pergunta? O fato de fazer as amostras, de pegar nas amostras de judeus unicamente, não pode desvirtuar os resultados? É decir, esa endogamia que se ve ao pegar nos judeus, e se não faz amostras de nenhum outro grupo... Aleatória? Sim. Não faço porque essa já existe. Essa, por exemplo, em Portugal, a população portuguesa já está estudada numa amostragem de mais de 600 amostras, recolhidas desde norte a sul do país, amostras aleatórias. A mim interessam especificamente outras para depois comparar com essas e comparar com populações não judias e comparar com populações judias também. Pronto, e como hoje é Shabbat, votos de um Shabbat Shalom para todos. Shalom. Muito obrigada. Quem deixará mais de se lembrar e quem foi lançado a este mundo para amar e servir a Deus? Mas são bárbaras as nossas ideias, que nos deitamos e levantamos sem mais pensar, que nos males e nos triunfos da terra, nas boas glórias que nos servem para nos esclarecerem as nossas almas. Mais do que da vista do eterno e dantes, vai lançando sobre nós a vossa ira, fazendo e espantando os nossos mesmos desse jabobo celeste.
Ó céu nos estremece, de onde levantando-se novos ventos do deserto da Libabe, e quais traz os seus tremores relâmpagos, e no sol abrasador do havido pó, como hei de esperar por vós? Meu Deus, se eu não vos mereço, quem chegará à face do Senhor Deus, Adonai? E que Ele te diga, vai andando errante por essas estradas tão medonhas, e será levado às águas correntes, aos fogos ardentes. Nem o sol nem a lua se pode igualar com a alma que se vai apresentar perante o Senhor Deus Adonai, porque quero observar a sua lei do Senhor Adonai. Amém.